pouquinho com vocês sobre o uso das ferramentas num processo de coaching, eventuais utilizações das ferramentas de coaching na prática profissional do psicólogo em outros contextos. Digam pra gente, nós vamos nos apresentar daqui a pouquinho. Boa noite, Vânia, Alessandro. Opa, pessoal aqui da formação em Coaching Psychology. Muito legal. Vamos mexer aqui um pouquinho, Samu. Como que a gente faz? Diminuir aqui. Né? Que dá para ver ainda, né? Ah, tá. Só que eles estão vendo assim, será? Estão vendo normal. Normal, né? Tá. Carolina, Paola, Vera, Leone. Que bacana, pessoal. Para a gente ir aquecendo um pouquinho, digam para a gente de onde vocês são. A gente sabe que tem gente aqui... Não, né? A gente sabe que tem gente aqui do Brasil inteiro. Vamos ver de onde vocês são. Obrigado, Felipe, aí pela ajuda com essa parte inicial. Ana Cecília. Fortaleza. Vera de São Paulo. Nossa, que rápido. Vânia Campinas. Karina Piracicaba. Daniele Caçapava, São Paulo. Ô, Piracicaba. Maurício Érica, Rio. Rosiele, Porto Alegre. Cecília, Fortaleza. Araçatuba, Stephanie. Leone, São Paulo. Renata, Maceió. Que legal. Camila, Vitória. Vale do Ribeira, São Paulo, Bianca. Karina, terra maravilhosa. Minha mãe nasceu aí. Ótimo. Boa noite, Thaís, de Santa Catarina. Letícia, Concórdia. Que legal. Tietê, São Paulo. Marina de Guarulhos. Muito bacana, pessoal. São um pouquinho mais de 8h30. Estamos começando aqui pontualmente. Daqui a pouco devem chegar mais pessoas. E, de toda forma, um prazer estar com vocês nessa terça-feira e saber do interesse de vocês por coaching, pelas ferramentas, por essa discussão, né? Isso aqui é uma conversa, um diálogo que a gente está propondo e, obviamente, que a gente quer ouvir vocês, ouvir a opinião de vocês. Vai ser muito bacana. Tem mais pessoas chegando por aí. Sejam bem-vindos. A gente está começando agora. Estamos ouvindo de onde vocês são. A Mariana de Guarulhos, que eu acho que eu não tinha falado, né? Sim, né? Bom, nem todo mundo nos conhece, então nós gostaríamos de nos apresentar um pouquinho. Fabi Fogaça, bem-vinda. Eu sou o Gober Morales, eu sou psicólogo aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, me formei em 2003, tenho 37 anos, sou terapeuta, coach, trainer da formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo, fiz mestrado em análise do comportamento na PUC São Paulo, fui professor durante 7 anos e meio em instituições privadas aqui de Belo Horizonte, tanto na graduação quanto na pós, e estou muito feliz de há mais de um ano e pouquinho, juntamente aqui com o Samuel, que também vai se apresentar, ministrando a formação em Coaching Psychology pela Academia do Psicólogo. Exatamente. Eu sou Samuel, psicólogo, me formei na PUC, Minas, sou também analista do comportamento e, além de psicólogo, sou palestrante e coach. Atualmente eu trabalho com foco na temática LGBT e também sou trainer da formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo. Vivian, Jenison, que chegaram, Aracaju, Caxias do Sul. Muito boa noite para todos vocês. Ei, Vera, boa noite. Elisa, sejam todos bem-vindos, pessoal. A gente tem aí 1 hora de duração. Rafael chegou, está em tempo, Rafael, seja bem-vindo. Estamos começando agora. Acabamos de nos apresentar. A gente tem 1 hora aí pela frente para conversar um pouquinho com vocês sobre ferramentas de coaching, para explicar uma ferramenta que é bastante utilizada, uma ferramenta clássica de coaching, e vocês vão poder, então, passar também por essa experiência um pouquinho. Bom, primeiro, vamos ouvir um pouquinho vocês em relação ao contato de vocês com coaching, o interesse de vocês. Claro que tem muitas pessoas aqui, não vamos conseguir necessariamente ler as respostas de todos, faremos maior esforço para isso,
mas para a gente é importante entender um pouquinho de quem está aqui e de qual é o contato de vocês com o coaching. A Tati é psicóloga e coach de emagrecimento. Cecília vai fazer a formação com a gente em Fortaleza. Que bacana, Cecília. Muito em breve estamos aí. Henrique, bem-vindo. Boa noite. Quem mais? Quem mais já tem uma formação em coaching aqui na sala? Para a gente poder entender um pouquinho. Temos mais coaches por aí? A Karina é psicóloga e quer conhecer um pouco mais sobre o coaching, porque se interessa pelo curso. Rafael tinha ouvido falar muito pouco, começou a se interessar quando o amigo fez algumas sessões gratuitas com ele. Tinha ouvido falar muito pouco, comecei a interessar quando o amigo fez algumas sessões gratuitas comigo. Ele fez com o amigo, né? Viajei na maionese. Desculpe aí, gente. Nossa, calma. Coisa boa. Mariana é psicóloga e no início dessa onda de coaching ela fez o curso com uma coach, mas não se considera coach ainda. Fez um curso informal para utilizar algumas ferramentas. Tá. Caroline tem desde 2001 e agora fez psicologia positiva. Vivian só conhece algumas ferramentas, como Roda da Vida, é psicóloga também, quer saber mais. A Cláudia é psicóloga e trabalha com o RH por 20 anos. E quer conhecer um pouco mais sobre o coach na empresa. Ok. Essa necessidade. Bianca fez formação em coaching, está no início, legal. Rosiane é psicóloga, está interessada no curso em Fortaleza. A Vânia fez com a gente recentemente a formação em Coaching Psychology. Beatriz, já com formação em coaching, iniciando a carreira como coach também. Gisele, tudo bem? Vera, também fez a última formação agora com a gente, em Florianópolis. Recomenda muito a formação pela Academia do Psicólogo. Vera tem interesse, mas ainda não faz o curso. Bacana, gente. A Rosiele está aguardando a próxima turma no Rio Grande do Sul. É psicóloga, tem interesse na formação. Vamos falar sobre o calendário, Rosiele, ao final dessa conversa aqui, a gente tem algumas informações sobre o calendário, tá? Érica está no 8º período de psicologia, participando de uma extensão em psicologia, educação e trabalho, gosta da área organizacional. Simone, sem nenhuma experiência em coaching, mas muito interessada, né, nessa formação em coaching direcionada a nós psicólogos. Aline tem formação em coaching. Isso, Rafael, seu amigo é quem é o coach, ok. Vera, psicóloga clínica Fernanda, fez uma iniciação ao coaching. A Kelly é psicóloga e não conhece a ferramenta. Luísa, psicóloga também, sem experiência em coaching. E vai estar com a gente no final do ano, última turma do ano, em novembro, em São Paulo. Que legal. Carolina querendo conhecer novas ferramentas. Bacana, gente. A Leila é psicóloga, fez a formação em coaching cognitivo comportamental. Flávia não conhece nada. Renata é psicóloga clínica e não conhece a ferramenta. Pessoal, muito bacana. Obrigado aí. Temos 62 pessoas na sala, né? Tem algumas pessoas chegando agora. Sem problemas, são 8h40, nós vamos começar a conversar um pouquinho com vocês. Podemos direcionar essa conversa da seguinte forma. Para a gente é muito importante a interação de vocês, obviamente, diálogo. Eu e Samuel vamos aqui nos dividindo, um atropelando o outro, porque a gente se empolga e quer falar com vocês. E vocês também fiquem à vontade para irem escrevendo, mas vamos por tópicos, por partes, só para a gente organizar, né, como temos muitas pessoas, vamos tentar falar assim, por slides, o tema que a gente está falando, perguntas relacionadas ao tema, a gente não quer deixar ninguém sem resposta, vamos ver se a gente consegue organizar dessa forma. Bom, a gente quer começar discutindo a ideia de que o coaching, um processo de coaching, não se resume à utilização de ferramentas. Talvez a gente vai se repetir aqui um pouquinho, acho importante a gente falar muito
rapidamente sobre coaching, para quem tem uma vaga noção ou nenhuma noção. A gente sabe que muitos de vocês aqui já têm contato com o coaching de alguma forma. De uma forma muito resumida, se a gente fosse definir o coaching, nós estamos falando de um processo de desenvolvimento voltado para o alcance de um objetivo bastante específico, seja esse objetivo da vida pessoal ou profissional, né, da pessoa, do indivíduo. Nós estamos falando de um grande recorte, né, na vida da pessoa. Tem um pedacinho dessa vida que ela quer impulsionar, que ela quer melhorar, que ela quer desenvolver. E aí, então, ela contrata um coach, passa por um processo de coaching para pegar esse objetivo bastante específico e, num processo com 10 sessões, 12 sessões, num tempo curto relativamente, nós estamos falando aí de um processo de 4 a 8 meses, 10 meses. Dentro deste tempo, sessão após sessão, após estabelecer-se junto com o coach qual é esse objetivo que o coach deseja alcançar, sessão após sessão, a pessoa vai se aproximando daquele objetivo em função das ações que ela vai fazendo nesse meio tempo. É um processo que envolve ampliação de autoconhecimento, em um processo extremamente focado, voltado para resultados. Existe um compromisso, um comprometimento de, ao final do processo, aquele objetivo ter sido estabelecido, ou o coach, ou o coachee, ou o cliente estar tão próximo daquele objetivo que sozinho ele vai saber alcançar, né? Então, de uma forma muito, muito resumida, é isso, um processo de desenvolvimento voltado para o estabelecimento, para o alcance de um objetivo bastante específico, bastante redondinho, que ele quer alcançar. O Alfredo está comentando que a internet está ruim na casa dele hoje, e nós queremos só lembrar o seguinte, pessoal, o que é importante? Que vocês façam, quando eventualmente ficar ruim, normalmente tem a ver com a conexão, né, que cada um tem, mas recarrega a página de novo, aperta o F5, que geralmente o problema é resolvido, tá? Então, Alfredo, dá um F5 aí, veja se resolve, e de toda forma, sim, essa aula vai ficar postada aqui na nossa fanpage. Deixa eu colocar o link dela aqui para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou copiar aqui para vocês, vai facilitar. Essa aula vai ficar na nossa postada na nossa fanpage, Coaching Psychology Brasil. Inclusive, fica o convite para quem ainda não nos segue na fanpage Coaching Psychology Brasil, conteúdo sobre Coaching Psychology. Simone, maravilha, depois do F5, melhorou. Quem tiver aí precisando dar um F5, alguns segundos aí para vocês fazerem isso para a gente voltar. Bom, dito isso, né, sobre o que é o coaching, nós vamos começar discutindo isso. O coaching não se resume à utilização de ferramentas. É importante ficar claro que, num processo de coaching, um grande diferencial que a gente vê num processo de coaching, comparativamente, por exemplo, a um processo psicoterapêutico, é a utilização de ferramentas muito bem estruturadas, né? As ferramentas, nós vamos comentar o que é uma ferramenta daqui a pouquinho, mas de toda forma, nós temos que pensar que, na verdade, assim, a ferramenta é um recurso. Assim como na psicologia existem testes psicológicos que podem nos auxiliar a compreender o ser humano, a ferramenta é nada mais, nada menos do que um recurso de uma forma bastante estruturada, que acaba embalando de uma forma bastante pragmática uma série de informações a respeito do ser humano. Só que, muitas vezes, a gente tem visto aí na internet, especialmente, primeiro, né, gente, eu acho que é legal a gente falar da banalização, né, Samuel, que a gente tem visto. Com certeza, a gente, não só nós psicólogos, né, mas vários coaches têm se questionado muito e se incomodado um pouco com a forma como o coach tem sido vendido, tem sido divulgado
na internet, de maneira mais geral mesmo, né? Mais ampla. Às vezes sem um cuidado um pouco maior, sem alguns critérios. Então, muitas pessoas têm entrado em contato com o coaching através de alguns conceitos, de algumas visões um pouco distorcidas e acabam querendo se afastar um pouquinho do coaching por acharem que não é uma coisa legal, que não tem muito embasamento, que é uma bobagem, que é só para ganhar dinheiro. Então, a gente se preocupa mesmo com esses critérios, com essa forma de poder divulgar o coaching, por acreditarmos que é uma metodologia muito eficaz e muito importante, principalmente para nós psicólogos, podermos nos apropriarmos dela. Então, nós temos sempre esse cuidado mesmo de apresentá-lo da maneira mais ética e comprometida possível, responsável. E uma das maneiras que muitas vezes o coaching tem sido apresentado por aí é como se fosse um conjunto de ferramentas, como se o processo de coaching se resumisse a esse conjunto de ferramentas. Então, por exemplo, eu tenho um arsenal de ferramentas, eu tenho um arsenal de segurança, eu tenho um conjunto de ferramentas, e aí na seção 1 vai ser utilizada a ferramenta A, na seção 2 a ferramenta B, na seção 3 a ferramenta C, e assim por diante, como se houvesse uma ordem específica e pré-estabelecidas de ferramentas, e como se o coaching fosse isso, um conjunto de ferramentas que vão sendo aplicadas a cada uma das sessões. E isso é uma visão extremamente equivocada, né? Nesse sentido, é interessante a gente entender que dentro do coaching existem uma série de estratégias, tem uma metodologia para que o coach possa conduzir esse processo de desenvolvimento. Dentro dessa metodologia, as ferramentas são um pedaço, são um instrumento que nós temos para poder desenvolver as pessoas. Não são o processo em si. Então, além das ferramentas, existem outras formas de poder desenvolver alguém, de poder desenvolver um processo de coaching além das ferramentas. Mas como elas acabam sendo muito interessantes e realmente muito funcionais, a gente acaba utilizando muito. Mas é importante sempre ter em mente que elas não são o processo. O processo não se resume à aplicação de ferramentas. A Karina comenta que teve um pouco desse preconceito antes, e depois de ler mais e se informar mais, romper um pouco desse preconceito. A gente vai falar um bocado aqui sobre as ferramentas, mas é isso, gente. O coaching é um processo grande. Dentro desse processo, tem um pedaço que a gente pode fazer uso, que são algumas ferramentas, muitas ferramentas, na verdade, bastante interessantes. Cada processo de coaching é único, cada processo de coaching a gente acaba ou não fazendo uso de determinadas ferramentas. Tem que ter em mente para a gente começar que coaching não se resume ao uso de ferramentas. As ferramentas são, entre aspas, apenas um recurso dentro do processo. Um recurso bastante utilizado pela força que elas muitas vezes trazem para o processo, em função de embalarem de uma forma muito organizada e pragmática uma série de informações que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, a gente comentou justamente isso, que a ferramenta nada mais é do que um recurso. Assim, por exemplo, eu sou psicólogo clínico, Samuel também, nem eu nem Samuel fazemos uso de testes psicológicos aqui no consultório. Aprendi sobre testes, acho muito bacana, não faço uso por uma série de razões, mas entendo que o teste vai trazer uma informação a mais, que vai agregar valor a todo o processo terapêutico e a todas as outras informações que estão sendo levantadas, colhidas com o cliente de outras formas. No caso do coaching, a ferramenta também é um recurso que pode ser utilizada, ou não. A Mariana, inclusive, ela está dizendo que quando aplica alguma ferramenta e ela observa, por exemplo, que as pessoas têm algumas dificuldades em organizar a sua rotina, ela então foca na organização
dessa rotina e não só em ficar aplicando mais ferramentas. Então, as ferramentas, elas são mesmo alguns recursos muito importantes para a gente poder colher algumas informações, ter acesso a essas informações e aí desenvolvê-las de alguma forma. Não precisa ser sempre só essa aplicação. Vai ser esse nosso recurso para ter mais informações para poder trabalhar efetivamente. Até porque, gente, às vezes a gente tem visto por aí clientes que fazem coaching, né, com vários profissionais, e às vezes a sensação que a gente tem é que, de uma forma equivocada, o cliente vai para a sessão de coaching esperando do coach, o que será que o coach vai fazer para mim hoje? Né? A responsabilização e o comprometimento do cliente, do coach, num processo de coaching, é fundamental, são as bases para um bom processo de coaching. Quando o coach utiliza-se de muitas ferramentas de uma forma equivocada, e em toda a sessão, e vai trazendo essa percepção para o coach, para o cliente, de que a cada semana é uma ferramenta, o coach acaba entrando numa vibe desse tipo. Deixa eu ver o que o coach vai levar para mim hoje, vai trazer para mim hoje. Fica aparecendo uma série de exercícios. Deixa eu ver lá o que ele vai me mostrar hoje, o papel que ele vai me entregar, o que eu tenho que preencher hoje. E aí, às vezes, fica essa sensação ruim, no nosso ponto de vista, e errônea, de que o coaching é um processo que se resume a ferramentas, ferramentas, ferramentas. A Érica está comentando que a visão que a gente fala sobre os testes altera um pouco a percepção do processo terapêutico, né, que ela tem, talvez, e que essa analogia com as ferramentas do coaching, né, entendi que ela está achando interessante. Uhum. Então, por hora, tem que ficar claro que ferramenta é um recurso. Vamos ouvir um pouquinho vocês nesses 2 primeiros slides, porque para a gente é importante ouvi-los, antes da gente avançar e continuar com essa discussão. Por hora, nós falamos algo simples, porém muito importante. Coaching, um processo de coaching, não se resume à utilização de ferramentas. Apesar de, nos processos, ser muito comum fazermos uso das ferramentas, porque elas ajudam muito, porque elas são muito pragmáticas e estão organizadas de uma forma muito interessante. Ferramenta é apenas um recurso. Ó, Samuel. Bem-vindo, Samuel. Boa noite. Podemos avançar? Alguma dúvida até aqui? A Tati comenta que achava que tinha que ter ferramentas em todas as sessões. Tati, de forma alguma. Inclusive, nós vamos falar, talvez seja o próximo slide, todo um processo de coaching pode ser realizado sem nenhuma ferramenta. Então, para marcar bastante essa ideia, nós estamos trazendo esse slide justamente porque não importa se o processo tem 8 sessões, 12 sessões, 10 sessões, todo um processo de coaching pode ser feito sem utilização de nenhuma ferramenta a priori. Nenhuma, tá? Por quê? Porque, assim, gente, quando a gente vai ler sobre coaching, nos vários livros, nos artigos que a gente encontra disponíveis na internet, enfim, existe uma série de definições de coaching. Uma que a gente gosta muito, que a gente acha que representa bastante, é de que o coaching é a arte de fazer perguntas. Um grande trabalho do coach, no processo de coaching, é exatamente fazer perguntas para extrair do cliente as respostas para as quais ele está procurando soluções. Então, independente do objetivo do coaching, do cliente no processo de coaching, na maior parte do tempo na sessão, ou em grande parte do processo, melhor falando assim, a maior parte do que o coach vai fazer é fazer perguntas, ampliar a perspectiva do coach para que ele vá se conhecendo cada vez mais, bastante parecido, Tati, com o trabalho do psicólogo, de ampliar o conhecimento que o coach, que o cliente tem a respeito de si e extrair do cliente as respostas. Então, nós não estamos ali para ensinar
para dar o peixe, e sim para ensinar o cliente a pescar. E a gente ensina o cliente a pescar fazendo perguntas, porque ele vai ver o que faz sentido para ele. Nesse sentido, uma coisa que é muito importante é as ferramentas são formas de fazer perguntas, formas estruturadas de fazer perguntas. Então, existe um equívoco, às vezes, assim, por parte das pessoas, de alguns psicólogos, principalmente, quando conhecem o coaching, ficam com muito medo de se apropriar mais das ferramentas, de utilizá-la em outros contextos, como a gente vai discutir daqui a pouco. Porque nós temos, às vezes, um pouco a sensação de que as ferramentas são equivalentes a testes psicológicos, por exemplo, que não podem ser modificados, que tem todo um estudo e uma padronização para serem aplicados em um contexto bastante específico. Aqui, quando a gente fala em ferramentas, não é dessa forma. As ferramentas são, na verdade, uma forma bastante estruturada de fazer perguntas, uma forma muito estratégica de fazer perguntas. Então, quando a gente diz que o coaching é a arte de fazer perguntas, as ferramentas são uma embalagem para algumas perguntas que a gente faz durante o processo de coaching. Então, é muito importante que, mais do que ter as ferramentas em mão, a gente possa se apropriar delas, porque a qualquer momento, durante o processo, mesmo sem ter aquele papel, aquele roteiro, a gente pode lançar a mão do conteúdo que tem aquelas ferramentas, porque elas são perguntas que devem ser feitas, que podem ser feitas durante o processo. As ferramentas, o que o Samuel está falando é muito importante. Manda aqui para a Dayana, por favor. O que o Samuel está falando é super importante, porque é o seguinte, o que a ferramenta faz, muitas vezes, é colocar de uma forma atrativa para o cliente perguntas de uma forma diferenciada. Só a última. A ferramenta, ela embala de uma forma interessante, pragmática, perguntas que nós psicólogos fazemos muitas vezes para os nossos clientes, independente se na terapia ou em outros trabalhos, só que aquela pergunta, no lugar de ficar pergunta, o que é super importante, eu tenho uma forma especial e que atrai o cliente, é gostoso, muitas vezes parece um exercício, mas eu estou respondendo e levantando informações sobre o coach, sobre o cliente, muito, muito importantes. Né? Então, é algo diferente do que acontece na psicologia. Tem uma pergunta importante, né, Só explica direitinho, senão não sei se ela vai entender. Né, enquanto está rolando. A Karina está colocando assim, o coach é bem diferente dos objetivos da terapia, mas é muito parecido na forma como é executado. Ela teve essa impressão, perguntando se está correto. Karina, existem uma série de semelhanças e diferenças entre o processo de coaching e de psicoterapia. Me dá um minutinho que eu vou deixar aqui para você, para facilitar aqui para vocês. Eu e o Samuel, a gente vem escrevendo sobre isso e a gente gostaria de deixar aqui o link do blog que nós estamos, né, que a gente tem uma série de textos que a gente vem escrevendo sobre as semelhanças e diferenças entre psicoterapia e coaching. Tem uma série de textos que eu acho que podem ser muito úteis aí para vocês. Existem semelhanças, sim, existem diferenças, como você apontou, são processos distintos, são serviços distintos. Qual que é a questão que ela abordou da semelhança? É diferente... relação ao objetivo. Mas então, Karina, no processo de coaching, tem um objetivo muito bem estabelecido. Mas a partir do momento em que há esse objetivo bem estabelecido, tem algumas partes do processo de coaching, como fazer perguntas, como extrair as respostas do coach, que são semelhantes ao que acontece também no processo psicoterapêutico. Apoiados aqui no processo de coaching, eventualmente, por ferramentas, tá? que embalam informações
de uma forma pragmática e interessante, vamos falar assim. Vale lembrar, Vera, né, que você está falando da aproximação da psicologia com o coaching, grande parte do coaching, o coaching, na maioria das vezes, está fazendo uso do conhecimento científico produzido por nós, psicólogos. O coaching se utiliza do conhecimento científico produzido por diversas ciências, prioritariamente pela psicologia. Por isso que a gente defende veementemente o movimento de coaching psychology mundo afora, justamente para defender que nós, psicólogos, temos um conhecimento prévio sobre o comportamento humano, temos conhecimentos e habilidades já supostamente bem desenvolvidas no curso de graduação em psicologia, que nos capacita para sermos excelentes coaches, tá? A ferramenta é uma forma didática de abordar o cliente. Exatamente, Cecília. E daqui a pouquinho vocês vão ter a possibilidade de vivenciar um pouco disso. Então, o slide acabou de resumir o que a gente falou um pouquinho. A ferramenta é uma forma pragmática de reunir informações e ampliar o autoconhecimento. Então, uma pergunta que muitas vezes aparece nas formações em coaching é assim: nossa, mas existe uma ordem específica num processo de coaching de quando usar essa ferramenta, essa outra? Como que isso acontece? Então, o que a gente tem batido na tecla, né? Para quem não sabe, a Academia do Psicólogo, já há 1 ano e 2, 3 meses, oferece uma formação em Coaching Psychology exclusiva, específica para psicólogos ou para estudantes em psicologia, de psicologia, a partir do 8º período. Nós já ministramos 11 turmas. Estamos indo para a 12ª agora no final desse mês em Goiânia. Temos mais um bocado de turmas até o final do ano, depois a gente comenta com calma. E nas formações, o que aparece muito é isso. Mas que horas utilizar essa ferramenta? Muitas vezes os alunos querem, e a gente consegue compreender essa questão, eu queria sair daqui com um passo a passo. Quando utilizar essa ferramenta? Qual a ordem? Passa uma ordem de ferramentas. O que a gente faz, Samuel, com isso? Não tem. Não tem. Né? E isso é um ponto que muitas vezes a formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo diverge de coisas que a gente tem visto aí pela internet, porque não existe uma ordem correta de utilização de ferramentas por vários motivos. Primeiro, porque a gente já falou. Primeiro, que não necessariamente a gente vai fazer uso de ferramentas. Segundo, que, ok, a gente costuma fazer porque elas são muito interessantes, mas cada processo é um processo, algumas ferramentas serão usadas com o cliente A, outras, essas mesmas, não necessariamente serão usadas com o cliente D, e por aí vai. E uma ordem é completamente nonsense, na nossa opinião, porque se existisse essa ordem, o processo de coaching seria algo rígido. E o processo de coaching é algo bastante flexível. Por quê? Porque cada cliente tem um objetivo a ser alcançado, e mais, porque cada cliente funciona de um jeito. E num processo de coaching, o que a gente precisa é respeitar a forma do cliente de funcionar e, através de perguntas, através de ferramentas, extrair do cliente o que de melhor ele já tem dentro de si, pronto, desenvolvido, amplificar algumas coisas que podem ser melhoradas, para que o modo de funcionar dele seja potencializado, para que ele haja na direção do alcance daquele objetivo. Então, uma ordem sistemática de ferramentas é completamente sem sentido por essas questões. E nós, psicólogos, né, nós costumamos ter um pouco mais dessa noção, desse manejo, né, por entender que cada pessoa vai funcionar de uma forma, vai ter um ritmo diferenciado. Então, o nosso foco maior durante a formação, e aí o que a gente pode dizer mais nesse sentido de ter uma ordem, é que um processo de coaching, ele vai passar, ele vai iniciar com a especificação de um objetivo,
E a partir disso, a gente vai poder colher algumas informações para levantar mais autoconhecimento, depois para definir, para visualizar algumas estratégias de ação e depois partir para ação especificamente. Então, durante a formação, a nossa preocupação maior é entender qual a função de cada ferramenta, não o momento que ela vai ser utilizada. Porque quando eu entendo para que serve aquela ferramenta, eu vou saber que no momento que o coach está passando ali comigo, tal ferramenta vai ser mais efetiva para acessar os conhecimentos que nós precisamos naquele momento. E muitas vezes, no meio da sessão, a gente precisa ficar muito atento ao que o coach está pedindo para a gente, no sentido de qual que é a necessidade dele. Eu conheço coisas que ele não... Eu conheço uma série de ferramentas que o coach não conhece. Talvez eu vou usar um pedaço de uma ferramenta com outro pedaço de uma outra, com aquele cliente específico, Vera, como você está colocando, porque aquilo vai ajudar o coach e vai fazer sentido no processo daquele coach. Então, entender a princípio que aquela ferramenta provavelmente vai ajudar o coach a ampliar o campo de visão e trazer tais e tais informações sobre si. Porque, além disso, o que a gente tem que pensar é, o Samuel está comentando que, sim, cada ferramenta, a gente precisa entender a possível função dela. A princípio, como que ela pode ser utilizada. E nós podemos também criar outras ferramentas. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, que é algo que para a gente faz muito, muito, muito sentido para a gente poder se descolar do uso de ferramentas. E mais do que isso, quando formos fazer uso, nos apropriarmos ao máximo delas de uma forma que faça sentido para cada processo de coaching. A Simone está trazendo um ponto importante de que, assim, ela sente que às vezes a gente fica de fora de algo que é dentro do nosso campo de atuação, mais do que qualquer outro. Simone, a gente concorda muito com você, não é à toa que nós escrevemos e vamos continuar escrevendo alguns textos sobre isso, e estou colocando aqui novamente para que quem chegou agora possa dar uma olhadinha. A psicologia é a ciência que o coaching faz uso da psicologia prioritariamente. A psicologia é a ciência que mais contribui num processo de coaching. E então a gente acredita que é dever da psicologia se apropriar do coaching, entender o que é o coaching e fazermos uso do que tiver à nossa disposição na psicologia para agregar valor ao processo de coaching. Então, psicologia e coaching devem caminhar de mãos dadas. A Carolina pediu para eu poder repetir sobre a função. Ô, Carolina, o que a gente está dizendo é que nós não acreditamos que exista uma ordem para as ferramentas serem aplicadas durante um processo de coaching. Então, por exemplo, a ferramenta A deve ser na primeira sessão, a ferramenta B na segunda, a ferramenta C na terceira, e aí por diante. O que nós acreditamos é que, como o processo é algo fluido e que vai acontecer diferente com cada coach, se nós definirmos uma ordem para a aplicação de cada ferramenta, isso vai torná-lo muito rígido, muito engessado. Então, o que nós acreditamos é que, a partir do momento que a gente estuda e compreende como funciona cada ferramenta e para que ela serve, ou seja, qual a função daquela ferramenta, quais tipos de informações nós vamos adquirir, nós vamos levantar com aquela ferramenta em especial, a gente tem maior flexibilidade para poder utilizá-las quando forem necessárias. Quando o nosso cliente demandar, quando o coach demandar, quando o momento do processo for mais propício para aquela ferramenta. Então, mais que estabelecer uma ordem, a gente foca em entender qual a função da ferramenta, para que ela serve, porque aí, no nosso fim, na nossa atuação, nós vamos poder utilizá-la no melhor momento possível. Uma mesma ferramenta pode ser muito útil no início de um processo com um coach, no meio do processo com outro coach, no final do processo com outro coach e em nenhum momento com um outro coach.
por exemplo? Eu acho que vai ficar bastante claro daqui a pouco, como vocês vão conhecer uma ferramenta de coaching, nós vamos poder discutir a possível função dessa ferramenta num processo de coaching típico, né? Sem considerar o cliente de uma forma geral, a gente pode pensar quando ela pode ser utilizada, como ela pode ser útil, só que com cada cliente a gente vai ver como que isso pode fazer sentido para ele, para ela, tá? Vamos avançar aqui, Simone não, Beatriz, sua questão foge um pouquinho mesmo do tema da aula, mas a gente vai conversar com você e responder lá ao final de tudo, tá? Não sai daí não. Quando e por que utilizar ferramentas de coaching num processo terapêutico? Aqui nós estamos trazendo um outro ponto que aí abre uma outra janela aqui de discussão importante para a gente. Pelo seguinte, sim, as ferramentas podem ser muito úteis e podem ser bastante utilizadas no processo de coaching, mas a gente tem e sabe que uma série de psicólogos tem feito formações em coaching para aprender ferramentas e utilizá-las na sua prática, seja no consultório, no processo terapêutico, seja na atuação na escola, seja no hospital, seja nas empresas, em qualquer contexto. Então, a gente quer conversar aqui um pouquinho na nossa opinião, se é interessante utilizar ferramentas num processo terapêutico, nós vamos fazer um recorte aqui para terapia. Se cabe usar ferramentas de coaching num processo terapêutico, quando e por quê? E nós costumamos brincar, né, que a nossa atuação, tanto a minha quanto do Gover, a gente observa que a nossa atuação como psicólogo também teve ganhos a partir do momento que nós conhecemos o coaching. Porque, afinal de contas, ele traz uma série de conhecimentos da psicologia. Então, as ferramentas, por não serem algo restrito ao coaching e por serem formas didáticas, como disseram aí, de fazer algumas perguntas para as pessoas, elas são muito bem-vindas, sim, no processo terapêutico também. Deixa eu dar um gostinho para eles de uma coisa. Não vai ser hoje, não vai ser, né? Mas, enfim, uma forma de exemplificar. Essa aqui, só quem fizer a formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo que vai ter acesso, que é uma ferramenta exclusiva da Academia do Psicólogo. Inclusive, vou mostrar de longe aquela história toda, né? Pelo seguinte, isso aqui é uma ferramenta. Túnel do tempo. Pronto, viram a ferramenta. Ficaram com vontade. Brincando aqui um pouquinho com vocês. O que está nesta ferramenta, nós utilizamos e fazemos isso no consultório como terapeutas de outras formas. Tem uma série de perguntas aqui que a gente faz para o cliente em terapia, muitas vezes, para quando a gente quer que ele olhe para o futuro e vislumbre a vida que ele quer construir no futuro. A gente faz isso em terapia. Muitas vezes é importante a gente ajudar o nosso cliente de terapia a entender, a ter clareza do que vem pela frente na vida dele, de um futuro que ele quer construir. E aí, ao longo de uma sessão de terapia, de 2, de 3, nós vamos conversar com o cliente de terapia e fazer uma série de perguntas para ele nesse sentido. Nesta ferramenta, existem algumas perguntas e uma forma de fazer esse exercício, né, de passar por essa ferramenta, que pragmatiza essas informações de uma forma lúdica, de uma forma estruturada, de uma forma interessante, que engaja o cliente de coaching a participar. Então, muito do que é feito num processo de coaching, eventualmente a gente faz num processo terapêutico, porém de uma forma diferente. Então, muitas vezes temos visto os psicólogos ficando bravos com coaches, porque muitas vezes o coach parece estar fazendo o que a gente faz em terapia. E sim, muitas vezes é isso que acontece de uma forma um pouco diferente. Por isso que a gente muitas vezes tem ficado chateado, bravo.
Só que no lugar de ficar chateado e bravo, a gente acha que é nossa obrigação e nosso dever, como psicólogos, entendermos o coaching e nos apropriarmos dele, para que a gente possa fazer uso num processo de coaching, e aí voltando para o tema aqui do slide, num processo terapêutico. Então, conhecer ferramentas de coaching pode agregar muito valor para o seu processo terapêutico, para a sua atuação nas organizações, na escola, no hospital, no contexto que você atua como profissional psicólogo. Como as ferramentas embalam de uma forma pragmática uma série de perguntas e de informações que são importantes da gente extrair do nosso cliente de terapia, a gente considera que é muito bacana fazer uso de ferramentas de coaching num processo terapêutico. Pode ser muito bacana fazer uso de uma ferramenta ou outra com um determinado cliente, num determinado contexto. Pode ser muito, muito, muito bacana. E pode ser muito bacana por isso que a gente já disse, assim, elas são formas didáticas, formas interessantes, formas diferentes de acessar alguns conhecimentos, de conversar sobre alguns temas. Geralmente as pessoas acham muito interessante, assim, é muito gostoso de fazer, uma forma diferente de... E às vezes essa forma diferente, mais estabelecida, que faz com que o cliente em terapia consiga se acessar de uma forma que até então ele não tinha conseguido. Você, terapeuta, depois de usar uma ferramenta de coaching, pode ter essa percepção. Gente, eu já tinha perguntado isso há umas 3, 4 sessões, eu já tinha abordado isso com ele, eu já tinha feito perguntas nessa direção. Só que o cliente não conseguiu se acessar e trazer uma determinada resposta que só apareceu quando uma ferramenta foi utilizada. Então, isso costuma acontecer, né? E o relato que a gente tem, porque na formação em Coaching Psychology, da Academia do Psicólogo, os alunos aprendem algumas ferramentas de coaching vivenciando-as. Ora, os alunos são coaches dos colegas, ora, eles são clientes dos coaches que estão ali, que são os colegas. Então, e o relato deles meu Deus, só agora, depois de ter vivenciado essa ferramenta, é que eu consegui estruturar algo que na terapia eu já venho conversando, mas estava empacado. Vira e mexe, esse tipo de relato a gente tem recebido. Sem puxar sardinha para o coaching, e o que a gente costuma até falar é o seguinte: as sessões de terapia foram tão importantes que te prepararam para, neste momento, com esse input que foi colocado aqui da ferramenta, você conseguir ter essa clareza. Se não fosse a terapia, as sessões que você fez, talvez você não tivesse tido esse insight, essa clareza, porque isso já foi preparado lá pelo terapeuta, pelo seu terapeuta. Tá? A Vera está comentando que também acredita que as ferramentas podem ser muito úteis durante o processo de terapia, desde que a gente tenha o bom senso de adaptá-las à linguagem e o contexto mais adequado. Thalita está comentando da Roda da Vida, que é uma ferramenta muito útil, muito importante no processo de coaching. Ela usa em grupos de terapia. Nós estamos chegando aqui na parte para que vocês possam vivenciar a ferramenta, para que a gente possa voltar, então, a conversar e discutir algumas coisas. Acabamos de falar sobre essa, né? Então, assim, se eu trabalho na escola, eu vou conseguir usar ferramentas clássicas de coaching na escola, com os professores com os quais eu trabalho, com os diretores, com os alunos. E, gente, voltando a um ponto importante para a gente. Quando a gente entende a lógica de uma ferramenta de coaching, a gente está em plenas condições de pegar o conhecimento que a gente já tem de psicologia, não importa de qual abordagem seja, e fazer uso desse conhecimento teórico de psicologia embalado em forma de ferramenta. Então, a gente pode construir ferramentas de coaching para que a gente possa usar essa ferramenta, então, no contexto jurídico, que é o contexto que eu trabalho como psicólogo, no contexto da moda, que é o contexto em que eu trabalho como psicólogo, independente do contexto em que eu atue como psicólogo, eu posso usar
ferramentas clássicas de coaching, eu posso criar ferramentas novas a partir do conhecimento de psicologia, em psicologia, a partir do conhecimento científico que a psicologia produziu e continua produzindo. E também ter toda a liberdade de adaptar as ferramentas que já existem. Por exemplo, como a Tati disse sobre a roda da vida, um psicólogo que trabalha nas organizações pode usar uma roda da vida, um psicólogo que trabalha na escola pode usar uma roda da vida com outros elementos, um que trabalha com terapia de casal, uma roda da vida com outros elementos, em uma palestra com outros elementos. Então, tem essa flexibilidade a partir do momento que a gente tem esse domínio maior de como funciona, de como o coaching pode ser efetivo para a nossa prática também. Quem conhece a roda da vida entende qual que é a pegada da ferramenta. Eu vou transformar aquela roda em roda das competências, eu vou transformar aquela roda na roda do relacionamento e vou fazer uso do raciocínio que está por trás da ferramenta, adaptando-a ao contexto que fizer sentido no qual eu trabalho, para o cliente específico que eu estou atendendo e por aí vai. A Érica concorda com a Vera de que cada cliente é único, a Bianca comenta que o coaching enriqueceu a prática clínica dela, porque ampliou a visão dela, percebeu que não precisava trabalhar apenas do ponto de vista do adoecimento, e sim as potencialidades. Bem bacana, Bianca, né? Porque assim, se a gente tivesse também que trazer uma diferença importante, é que na psicologia, nós aprendemos, estamos capacitados a trabalhar o adoecimento e o não adoecimento, o adoecimento e a saúde do sujeito. Por mais que a gente ainda tenha um ranço e um lastro grande, e grande parte do nosso aprendizado seja para cuidar da doença, do que não está funcionando bem, nós psicólogos, obviamente, estamos extremamente capacitados para cuidar do sujeito que está funcionando bem, para potencializar uma série de coisas. Nós estamos falando do sujeito saudável, tudo entre aspas, né, gente, obviamente. Nós, psicólogos, estamos completamente capacitados para isso. No coaching, nós estamos trabalhando somente com clientes que estão funcionando bem. Clientes que estão, entre aspas, adoecidos, entre aspas, que não estão funcionando bem, supostamente, só psicologia. Estou falando supostamente por quê? Por isso que a gente precisa se apropriar do coaching. Temos vistos coaches de final de semana que fazem um cursinho rápido e que começam a atender demandas, que são demandas da psicologia, de um processo psicoterapêutico, e não clientes para uma demanda de coaching. É isso, inclusive, nós fizemos uma pesquisa sobre a opinião do psicólogo brasileiro a esse respeito, vamos apresentar agora num congresso lá em Boston, agora em outubro. Depois a gente vai também, obviamente, disponibilizar para vocês os resultados dessa pesquisa. Antes da gente trazer a ferramenta para vocês terem a oportunidade de passar por ela, vamos ler aqui as perguntas. A Lídia comenta que a psicologia positiva tem nos ajudado muito para trabalharmos as potencialidades junto com o coaching. A Carol, ela está dizendo que acha importante também a gente lembrar que essas ferramentas são auxiliares aos atendimentos, mas elas também não são o atendimento propriamente dito. Estamos presos a uma ferramenta mais no início, e a formação do coach psychology e a vivência mostram muito isso. Carol Chan, de São Paulo! Carol do céu, que saudade! Sim. Muito bom, Carol, ouvir isso de você, que fez a formação com a gente em dezembro, foi a última turma do ano passado, depois foi para a China. Para a China? É chinesa já? É chinesa. China. Foi para a China. Que bom, Carol, ver você contribuindo aqui com a gente. Muito obrigado. A Karina postou na página dela essa semana sobre a terapia durante o bem-estar, como é proveitosa, para quebrar a ideia de que só psicólogo, né, só pode buscar psicólogo quando a pessoa não está bem, em surto, etc. O Alfredo comenta que dessa forma a gente abre o nosso campo de visão dentro do nosso trabalho. Precisamos, Alfredo, é nosso dever fazer isso. A Mariana comenta que por isso que a psicologia
deveria se apropriar mais do coaching, pois muitas pessoas vêm procurar um coach com demandas psicológicas e o profissional sequer é capaz de ter esse olhar. Mariana, o que eu recebo de gente querendo fazer coaching e que, na verdade, não pode passar por um processo de coaching, precisa fazer terapia. E como eu sou psicólogo, como eu sou terapeuta, eu vou acabar ganhando um cliente a mais de terapia, por mais que ele me procurou a princípio em função do coaching. Serviços distintos, vou explicar para ele por que nesse momento ele não está apto a passar por um processo de coaching, e sim psicoterapia, e me sinto confortável em atendê-lo, vou oferecer terapia para ele. A Adriana conta que fez a formação em coaching em uma escola dessas conhecidas e que disseram a ela que dá para trabalhar até luto com o coaching. E ela quase infartou. A gente também quase infarta, Adriana. Adriana, complicado, né? Não vamos entrar muito nessa seara, mas é bem por aí. Infelizmente, a gente tem visto de tudo. E aí, Adriana, aproveitando a sua pergunta, para a gente ir para a ferramenta, gente, mais do que a gente ficar quase infartando, reclamando, conversando com os colegas que absurdo e tudo mais, é isso. Vamos nos apropriar do coaching. O coaching faz uso prioritariamente do conhecimento científico produzido pela psicologia no passado e no presente. Então, é um campo no qual a gente se sente confortável e a gente deve se apropriar dele. Tá? Seguinte, nós vamos disponibilizar para você, né, a ferramenta Jogo de Forças, só que a gente não quer dar aqui de bandeja, daqui a pouco a gente vai dar de bandeja. Só que para a gente é importante fazer vocês vivenciarem a ferramenta. Então, a gente quer pedir para vocês o seguinte, um minutinho para todo mundo pegar um pedaço de papel e uma caneta, por favor. Enquanto isso, nós vamos repor nossa água aqui. Todo mundo pegando um bloco de notas do celular, uma caneta ou um papel, qualquer coisa do tipo. E vão dizendo para a gente aí quando vocês estiverem prontos. Enquanto isso, eu aproveito para repor nossa água aqui. Quem está pronto, levanta a mão. Karina está pronta. Cláudia. Estamos aqui com 60 pessoas na turma, gente. Que privilégio para a gente. Que ótimo. Em plena terça-feira. Tá com tanta gente até o finalzinho aqui com a gente. Pronto. Bacana. Olha só. Entendemos que, se não todo mundo, a grandíssima maioria aqui é psicólogo ou psicólogo. Nós vamos assumir aqui, e aí vocês, para a gente não assumir sem nenhum respaldo, nós estamos assumindo que todo mundo que é psicólogo aqui gostaria de melhorar profissionalmente, gostaria de ter um desempenho profissional melhor, ter resultados profissionais melhor, por mais que já estejam tendo, né? Assim, mesmo aqueles que já estão lá em cima, nós estamos assumindo que todo mundo está pensando em melhorar cada vez mais, em aprimorar cada vez mais. Faz sentido isso? Nós estamos falando isso porque é o seguinte, como num processo de coaching, nós estamos sempre trabalhando com um objetivo específico que é definido pelo cliente, aqui nós estamos trazendo uma ferramenta que só faz sentido a gente falar sobre ela, supondo que o objetivo foi estabelecido. E aí nós estamos querendo saber se faz sentido para vocês a gente fingir que todo mundo aqui tem esse objetivo de aprimorar profissionalmente. E vocês estão dizendo que sim. Então, vamos imaginar que o objetivo de vocês, nesse processo de coaching imaginário aqui, é esse, é aprimorar profissionalmente. Vale a pena ressaltar que aprimorar profissionalmente, para cada um, significa uma coisa. E num processo de coaching, logo no início, o coach vai estabelecer com o cliente o que significa esse aprimoramento profissional para aquele cliente. Então, na cabeça de vocês, aprimoramento profissional é uma coisa. Para mim, pode ser atender 30 clientes por semana. Para o Samuel, pode ser ganhar 25 mil por mês. Para esse cliente aqui imaginário, aprimoramento profissional pode ser aparecer no Jornal da Globo
uma vez por mês. Para cada um, aprimoramento profissional é uma coisa. Tati, segura aí que você vai entender daqui a pouquinho, tá? Essa ferramenta é específica para qualquer objetivo. Só que para a gente falar dela para vocês e para vocês vivenciarem, a partir de agora, todo mundo está imaginando que o objetivo é isso, aprimoramento profissional. Vale aí a pena pensar muito rapidamente o que é aprimoramento profissional para você, mas no processo de coaching isso seria feito muito minuciosamente, tá? Então pensem o seguinte, dado que o objetivo de vocês é aprimoramento profissional, nesse papel que vocês pegaram, nesse bloco de notas, primeira coisa que a gente quer que vocês façam, coloquem aí de um lado, é o seguinte, enumerem, e aí a gente quer que vocês realmente escrevam isso, todas as forças que contribuem para te alavancar na direção do seu objetivo. Ou seja, se o seu objetivo é esse aprimoramento profissional, coloca aí no papel todas as possíveis forças que contribuem para que você caminhe nessa direção. A palavra forças é uma palavra ampla que nós estamos utilizando para que você possa colocar tudo que vier à sua cabeça como recursos, como forças que podem te ajudar a melhorar o aprimoramento profissional. Vamos citar alguns exemplos, amor? Sim, sim. Por exemplo, força pode ser algum conhecimento que você tenha. Tem uma especialização em tal área, tem algum conhecimento prático sobre tais demandas. Eu trabalho numa clínica multiprofissional, existem outros profissionais ali que podem me indicar mais clientes, porque o meu trabalho como psicólogo pode ser útil para ajudar esses outros profissionais. Eu sou super cara de pau e não tenho vergonha, então eu estabelecer parceria para mim é algo que pode ser importante. Meu consultório é perto de uma escola que pode ser um lugar interessante para me divulgar. Eu vou participar de um evento no final do mês, onde várias pessoas estarão lá. Pode ser uma chance de divulgar o meu trabalho. Meu pai tem um poder aquisitivo bom e eu posso pedir um patrocínio para alavancar um pedaço da minha carreira. Eu sou bom para escrever, então eu posso escrever alguns textos. Ou sou bom para gravar vídeos, aí eu posso gravar alguns vídeos. Então aqui, eu estou digitando aqui, só um minutinho, o que a gente quer é isso. Enumere todas as possíveis forças que podem contribuir para te ajudar a se aproximar do seu objetivo. Saiu errado aí o contribuir, mas ok, só para todo mundo. Tudo, Adriana, tudo que você considerar como forças. O que você já tem aí como já está acontecendo aí na sua vida, como uma possível força que pode contribuir para te ajudar a se aproximar do seu objetivo. Vamos dar um minutinho aí para vocês escreverem isso. Eu estou pensando só. Não, gente, além de pensar, coloca no papel ou onde quer que você esteja registrando, por favor. Enumere todas as possíveis forças que podem contribuir para te ajudar a se aproximar do seu objetivo. Estamos em silêncio esperando vocês, tá, gente? Claro que aqui, gente, né, nós temos pouco tempo, né? Isso precisa ser bastante explorado, mas, sei lá, 5 forças, pelo menos, para a gente poder ter uma tranquilidade que vocês pensaram. Seria legal 15, 20, mas para esse aquecimento aqui, 5. 10, ótimo. 8. Karina, 7. Maravilha, Tati, 10. Legal, gente. Ok. Essa informação está colocada aí.
Lembrando que o seu objetivo é esse aprimoramento profissional aí na sua carreira como psicólogo, agora nós vamos pensar no seguinte: enumere todas as forças contrárias, tudo aquilo que está funcionando como possíveis entraves para o alcance do seu objetivo. Sou desorganizado, deixo tudo para a última hora, procrastino demais, sou tímido, não sei me vender bem, estou dividindo o consultório com 2 psicólogos que têm uma energia ruim, que vê problema em tudo, que bota dificuldade em tudo. As pessoas ficam dizendo que eu não devo seguir por esse caminho que eu tenho seguido, e isso me atrapalha bastante. Minha família não me apoia, pelo contrário, minha família só me desestimula. Eu tenho uma outra atuação que suga muita energia e aí eu acabo ficando muito cansado para poder investir no que eu quero. Minha esposa tem me jogado para baixo, fazendo uns comentários sobre a minha profissão e sobre a forma como eu estou gerindo a minha profissão. Enfim, vamos ficar aqui 1 minuto em silêncio para que vocês possam elencar possíveis forças contrárias que podem estar funcionando como um entrave para o alcance do objetivo de vocês. Maravilha, mais um pouquinho. Fernando, pronto. Vera. Vivian, ok. 8. Aline, maravilha. Feito isso, tendo colocado e tendo olhado para as forças impulsionadoras e para as forças que atrapalham, é hora então de pensar em estratégias de ação. Para 1. Como diminuir essas possíveis forças contrárias resistoras. 2. Ações viáveis para aumentar ou para fortalecer as forças impulsionadoras. O que eu posso fazer, então, para, por exemplo, minimizar a imagem ruim que a minha família tem da psicologia? O que eu posso fazer para melhorar a falta de organização que eu tenho e a procrastinação que eu estou fazendo? Aqui nós estamos querendo que vocês pensem e registrem ações concretas para alavancar as forças impulsionadoras e minimizar, reduzir as forças contrárias. O que é realmente possível fazer, e às vezes são pequenos passos, coisas simples, que estão aí debaixo do nariz de vocês, possíveis de serem feitos, para potencializar essas forças impulsionadoras e minimizar essas forças contrárias. Vamos ver o que sai aí com vocês. Pelo menos 3 ações para impulsionar as forças, para alavancar as forças impulsionadoras, e pelo menos 3 ações para minimizar as forças contrárias. Só para a gente aquecer aqui. Quem aqui se compromete publicamente a colocar essas 3 ações, essas 6 ações em prática? Quem tem coragem de se comprometer aqui publicamente? Tati, imediatamente. Érica, tá com medo, Érica? Tá amarelando. Ixi, não sei se... Tô achando que a Érica não é das nossas, não. Érica, cadê você, Érica? Ah, sim. Ô, Érica, tá bom não? Tá bom pra você? Porque eu não tenho nada a ver com a sua vida, eu nem te conheço. Esse tá bom, eu vou, ficou parecendo assim. Já que você está exigindo, pedindo, eu vou. Eu não estou exigindo nada. Faz sentido para você cuidar disso e se comprometer? Estou pegando você aqui como exemplo, hein, Érica? Claro. Aí é outra história, Érica. Vera já está colocando em prática. Gente, a gente está falando aqui do comprometimento porque é o seguinte, vocês acabaram de, muito rapidamente, passar por uma experiência de uma ferramenta simples, feijão com arroz, que em toda
formação em coaching, de alguma forma, com algumas alterações, isso é utilizado. E, provavelmente, muitos de vocês estão deixando de fazer o feijão com arroz e de se responsabilizar, como a Carol acabou de colocar, de se autorresponsabilizar e se comprometer pelo sucesso de vocês, por um objetivo que é tão importante para vocês. Deixa a gente ouvir um pouquinho, se vocês se sentirem confortáveis, em comentar um pouco sobre essa mini experiência, porque assim, o que a gente fez aqui de diferente do que a gente faz no processo terapêutico? Vamos ouvir deles. A Érica fala que ajudou porque ela já pensava em seguir determinados passos e esclareceu um pouquinho essa participação. Vamos ouvir um pouquinho vocês. Ô, Alfredo, cortou a melhor parte, amanhã você vai assistir. Só que eu estava chamando a Érica aqui na responsa. Algumas a Mariana falou, ela se compromete, vai por partes. Bacana, Mariana. Vai de um jeito que funciona para você. Ótimo. A Karina comenta que assim, a Tati fala que clareia os pensamentos de forma muito prática. Karina comenta que colocou um objetivo específico. Na terapia, o cliente chega com uma queixa inicial, encontra outros objetivos, e aí tem uma série de coisas que precisam ser cuidadas num processo terapêutico. Isso mesmo, Karina. E num processo de coaching, entre aspas, é só um pedacinho da vida dele. E aqui, gente, ainda ficou muito amplo. Sucesso profissional é algo grande, precisaria ser muito mais estabelecido e reduzido esse objetivo. A Vivian diz que nada de diferente, pois ela acredita muito nisso, em potencializar as potencialidades com o perdão da redundância. Mas é isso. Vivian, é isso, a gente faz isso em terapia, né? Só que aqui a gente fez de uma forma bem reduzidinha, bem seca em relação ao objetivo. Estamos trazendo o coaching, estamos trazendo vocês para responsabilidade em relação ao que é importante para vocês. Na terapia a gente vai, como a Mariana coloca, bem profundamente naquilo que nos impede, naquilo que nos limita. E aqui, Mariana, aproveitando uma parte da sua resposta, de fato, nós vamos ver o que atrapalha, mas a gente quer impulsionar as forças impulsionadoras, pensar em ações para fazer uso daquilo que já está ali, de bacana. A Silvia diz que, de fato, toca como acontece na terapia. E aqui, de forma mais lúdica, chega-se no objetivo. A Vera comenta que é uma forma simples de estabelecer pontos a serem postos em prática para avançarmos na direção do objetivo. Bianca coloca que parece que colocar no papel fica mais concreto, mais claro. Bianca, no coaching, a gente trabalha muito com isso, com a visualização, com uma forma de materializar, de concretizar, de tirar da cabeça, de tirar do organismo e colocar isso de uma forma mais concreta. O Henrique comenta que na terapia a gente está acostumado a rotular o paciente, a sentir segurança, muitas vezes em um CID, em um DSM. Uhum. A Carol comenta que com um foco específico no objetivo, a organização, o comprometimento e a autorresponsabilidade pelo próprio desenvolvimento aparecem, né? Há uma clareza das forças e também um lado prático e possível, real de acontecer. Érica, né, tá trazendo assim, obviamente depende da abordagem, depende do profissional, mas melhorando um pouco talvez o que o Henrique está querendo dizer, é que assim, a gente tem ali uma muleta, muitas vezes, eventualmente, que vai nos proteger de alguma forma, né? Acho que está querendo trazer um pouco mais sobre isso. A Carolina diz que estabelecemos pontos positivos e negativos e vamos colocar em ação os pontos que achamos necessários para alcançar o nosso objetivo. Exatamente isso, Carolina, o objetivo aqui. Facilita o mapeamento daquilo que precisamos. Para a gente ir fechando, nós vamos pedir para vocês, então, uma coisa. Se vocês tivessem que escolher apenas
uma ação chave para alavancar as forças impulsionadoras e uma ação chave para minimizar essas forças que atrapalham. Qual você escolheria e qual você se compromete, só uma, a fazer amanhã? Eu estou querendo ações de 24 horas. Amanhã é quarta-feira, véspera de feriado. Se você tiver que começar a colocar em ação uma só, um início, alavancar uma força impulsionadora e começar amanhã a minimizar uma força resistora, qual vai ser? Com a qual você se compromete? Sem precisar falar com a gente, sem precisar mostrar para ninguém, você com você. Risca aí, faz um highlight aí, faz um, como é que chama? Circula aí, destaca aí qual seria essa ação para impulsionar a força, para alavancar a força impulsionadora e qual seria a ação para minimizar essa força resistora. É só isso que a gente está exigindo de você, se fizer sentido para você. Isso é coaching. E dá para a gente ver umas coisas bem interessantes assim do que é fazer coaching, que é fazer perguntas, mas acompanhadas de visualização, tem que ser algo mais concreto e palpável, algo objetivo, com foco e comprometimento. Tudo o que a gente fez nesses 10 minutinhos finais aqui com essa ferramenta. Silvia, talvez você está falando de dois lados da mesma moeda. Ok, sem problema algum. Gente, de quem depende colocar em ação, de quem depende colocar essas ações em prática? É de mim? De mim, não. De quem? Karina, isso é bom ou ruim? Depender de você é bom ou ruim? Porque se depender de mim, te ajudar, é outra história. O que você pode fazer, mesmo que dependa uma parte de outras pessoas, o que você pode fazer para aumentar a chance de que o seu chefe contribua com você do jeito que você quer, de que sua família contribua com você de um jeito que é importante para você? O que só depende de você fazer nessa direção? É isso que a gente quer. Está disposta? É importante para você? Topa se comprometer aqui? Vamos fazer um aperto de mãos aqui? Quem está com a mão na câmera aqui? Maravilha. Maravilha, estou sentindo. Samuel, sim. Vivian, sim. Tati, Mariana. Alessandro. Pronto. Fechou, Karine, Vera, Aline. A Bianca tem um comentário. O vínculo continua sendo imprescindível para qualquer processo. Ela se sentiu apoiada por fazer essa tarefa, mesmo à distância. O Bianca, é fundamental, primordial, essa parceria entre o coach e o coachee, essa energia para trazer o que a pessoa tem de bom e apoiá-la. Estou ali do lado dela para que ela vá na direção do objetivo dela. Gente, nós também estamos saindo, nós inclusive pedimos desculpas aqui, que a gente está extrapolando o tempo, já tem 1h22, alguns recados muito importantes que a gente quer deixar para vocês. Seguinte, para quem tem interesse em fazer a formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo, a gente ainda tem quatro turmas esse ano. Goiânia, agora de 21 a 24 de setembro. Rio de Janeiro, de 26 a 29 de outubro. Fortaleza, 9 a 12 de novembro. Para fechar, em São Paulo, de 23 a 26 de novembro. Vale a pena lembrar que essas cidades, Rio, Fortaleza, Goiânia e São Paulo,
não estão contempladas no calendário do primeiro semestre do ano que vem. Então, nós vamos voltar para o Rio, nós vamos voltar para São Paulo, está previsto Fortaleza, não está previsto Goiânia para o ano que vem. E mesmo assim, Rio, Fortaleza e São Paulo, que são cidades previstas para o ano que vem, não estão contempladas no primeiro semestre. Onde a gente anotou isso? Dá uma prévia para vocês da previsão, tá, gente? Pode ser que isso mude um pouquinho. Previsão do calendário do ano que vem. Vamos começar por Brasília, em março. Depois a gente está querendo ir para Portugal, em abril. Maio, Belo Horizonte. Curitiba, junho. Em julho, em Campinas. Em Salvador, a gente vai em agosto, provavelmente. Porto Alegre, previsto setembro. Em outubro, voltamos ao Rio. Novembro, Fortaleza e São Paulo. Então, gente, coisas importantes. A gente tem recebido, independente da cidade, por exemplo, estamos no final desse mês em Goiânia. Tem gente do Nordeste em Goiânia, tem gente do Sul em Goiânia, tem gente do Sudeste em Goiânia, do Centro-Oeste, do Norte, enfim. Algo que é muito bacana quando a gente recebe, porque assim, às vezes a cidade ela tem uma forma de pensar. Belo Horizonte tem uma forma de pensar sobre a psicologia, sobre o coaching e tudo mais. Quando eu vou até São Paulo, quando eu vou até Fortaleza, quando eu vou até o Rio, quando eu me desloco de onde eu moro e vou para uma outra região ou para uma outra cidade, eu entro em contato com uma forma de pensar, com pessoas novas, que muitas vezes agregam muito valor à formação. Então, nós estamos falando isso porque considerem a possibilidade de irem para outras cidades. Por mais que isso aumente o investimento, né, aumente um pouco o custo, tem custo com passagem, tem custo com hospedagem, mas a formação sim é só presencial e sempre será, não faz sentido nenhum ela ser online. Você investe um pouco mais com uma passagem, com uma hospedagem, mas faz parcerias em outros estados, em outras cidades, amplia a sua forma de pensar e volta para a sua cidade de uma forma diferenciada. A Vera está falando aí, né, que ela é de Curitiba e fez agora com a gente em Florianópolis. E ela contou que foi maravilhosa essa experiência mesmo, de sair da cidade dela e fazer em outra cidade para poder conhecer essa maneira diferente, às vezes, de pensar e se conectar com uma rede de novas pessoas, de novos profissionais. Camila pedindo para a gente ir para Vitória. Camila, infelizmente, Vitória ainda não é uma cidade que está no nosso radar em função do interesse que a gente tem mapeado através de vocês que se inscrevem nos webinars, que entram e que se registram. Então, essas cidades que a gente está escolhendo e que a gente tem repetido, né? Por exemplo, São Paulo a gente vai com mais frequência, Rio, Belo Horizonte e tudo mais, são cidades que têm nos acolhido no sentido de têm demonstrado interesse. Então, elas estão no radar em função disso. Para a gente vai ser um prazer ir para Vitória e a gente conta com a sua ajuda para poder alavancar o Coaching Psychology da Academia do Psicólogo aí. Então, se você tiver um grupo de pessoas, a gente pode fazer uma turma especial para vocês também, mas realmente a gente está vendo o que está mais no radar. Ô, Adriana, em São Paulo a gente vai no final de novembro. Agora, nós estamos indo agora no final desse mês, desculpe, no final desse ano. Final do ano, São Paulo, e em 2018, só no final do ano de novo, em novembro. Então, Recife, Silvia, tentamos ir para Recife ano passado, não formou turma. Então, fomos para Salvador e estamos formando turma, se der tudo certo, em Fortaleza. Então, você está aí pertinho, pega um avião, pega um ônibus, pega um carro, dá um pulinho em Fortaleza, ou Salvador ano que vem de novo, só que é só em agosto, tá? Estamos dando essa prévia da agenda para vocês, para que vocês possam se organizar. Ô Vera, 15
no mínimo, 15, tá? Todas as informações, gente, sobre a formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo estão no nosso site, coachingpsychology.com.br. Tem a aba Turmas 2017, lá você já vai direto para a turma São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia ou Fortaleza, este ano ainda, essas 4 cidades. Em breve, site novo, calendário do ano que vem, mas de toda forma o site está lá bonitinho, funcionando, estamos aprimorando o site, muito em breve novidades, tá? Gente, abração para vocês, estamos aqui com 1h30 de aula, obrigado pela companhia, pela troca. Muito obrigado mesmo, foi muito gostoso essa conversa aqui com vocês, muito obrigado por esse acolhimento, por dialogar aqui com a gente, isso faz ser muito mais importante, assim, a gente gosta muito desse contato com vocês. E a gente conta com vocês na disseminação do Coaching Psychology no Brasil, que é um movimento que já acontece há 15 anos nos Estados Unidos, na Europa, e que está chegando aqui no Brasil, já há 1 ano e 2 meses pela Academia do Psicólogo. É nosso dever alterar a percepção das pessoas sobre coaching e fazer a população entender que passar por um processo de coaching com um psicólogo pode ser muito, muito bacana, tá? Grande abraço para todos, uma boa noite. Nos vemos, né, veremos alguns de vocês nas próximas turmas, vai ser um prazer. A Beatriz, Beatriz, é agora. Não só no coaching, mas eu não sei se você já fez o curso Empreendedorismo para Psicólogo, né, ministrado pelo Bruno Soalheiro. O nicho, ele ajuda muito, principalmente se você está iniciando na carreira, a se comunicar com as pessoas, porque daí você vai falar, entre aspas, só sobre um assunto, só sobre uma temática. Para você se tornar referência num nicho, costuma ser mais fácil do que se você não tem nicho, se tornar uma referência muito ampla. Então, assim, eu sou um exemplo, não exemplo, como é que fala? Eu não tenho nicho nenhum, eu não quero ter nicho, e eu sou bem-sucedido sem nicho. Então, tem uma série de coisas que me ajudam a ser bem-sucedido sem nicho. O Samuel está nichando. Isso. Eu tenho um nicho específico que é a temática LGBT, e eu estou nesse nicho há algum tempo já e tem funcionado muito. Assim. Eu gosto bastante por essas experiências de que o nicho ele te ajuda a focar mais no que você vai estudar e ser uma referência para um público específico. Não precisa ser para um público muito grande. Então, em certa medida, ele foca e facilita o seu trabalho. O que não é garantia de um sucesso, claro, como o Glover está dizendo. Não precisa ter um nicho para ser bem sucedido, mas em alguma medida ele te ajuda a focar, a especificar um pouco mais. Se você trabalha com coaching para concurso público, todos os meus vídeos, todos os meus textos, toda a minha comunicação será, entre aspas, só sobre aquilo. Então eu estou tirando de radar um monte de outros temas que eu posso ter interesse e estou, então, me comunicando para quem tem interesse naquele nicho. Então, é ótimo porque eu estou trazendo para mim pessoas interessadas em comprar os serviços que eu ofereço, né? Então, facilita muito. Maurício, sim, se você... Não só o Maurício, gente, eu moro aqui em Rondônia, quero muito trazer a formação em Coaching Psychology para Rondônia, com o maior prazer. O lance é que, assim, nesse mapeamento que a gente tem feito, por exemplo, Rondônia não está aparecendo como um espaço interessante, de interesses grandes pelo Coaching Psychology. Ah, mas aqui tem, eu vou montar um grupo, a gente faz com a maior alegria, a gente quer realmente cada vez mais educar as pessoas de que o Coaching Psychology faz todo sentido, já que o coaching faz uso do que a psicologia produz de uma forma muito, muito, muito evidente. Então, ótimo, Maurício, sul do Rio Grande do Sul, vamos com o maior prazer. Tivemos aí esse ano, no início do ano, mas a gente volta.
tá? Vera, que carinho gostoso. Tô até vendo você, né, assim, toda meiga. Espero que você esteja melhor, né, daquilo que a gente sabe que é, e se cuidando cada vez mais, tá bom? Muito boa noite. Essa aula vai ficar disponível amanhã. Primeira postagem de amanhã. Opa, um minutinho. Primeira postagem de amanhã aqui na nossa fanpage Coaching Psychology Brasil, para quem ainda não nos segue lá, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Um beijo grande, abração, Rafael. Até mais, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Qualquer dúvida, escreve pra gente na Academia do Psicólogo. Maior prazer. Temos a Andréia, que trabalha com o sucesso do cliente, tá lá para receber vocês, esclarecer as dúvidas. Manda um inbox pelo Messenger do Facebook na Coaching Psychology Brasil, tá? Beijão!